bem-vindos. Devocional de hoje, vamos começar com 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Você já ouviu esse versículo? Já viu essa bênção de Paulo sobre a igreja de Corinto? Logo depois de uma carta que ele escreveu? E sempre, Paulo sempre gosta de dizer assim, de falar dessa forma. Mas ontem eu estava lendo esse versículo, hoje eu fui ler novamente. Para mim, esse é o versículo mais completo da Bíblia. Eu não sei se você prestou atenção na sequência, mas é um versículo muito especial. Não é só por causa que Paulo está abençoando a igreja de Corinto com esse versículo, mas principalmente por causa da sequência, da ordem de que Paulo disse essas coisas. E eu gostaria de trazer essa ordem hoje para o seu dia e desejo isso para o seu dia de hoje. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Porque sem a graça de Jesus, nós não temos condições de experimentar o grande amor de Deus por nós. Qual foi o tamanho do amor de Deus por mim e por você? Ele doou a si mesmo. Ele entregou o único filho que tinha como sacrifício de amor por mim e por você. Então, a graça de Jesus, sem a graça de Jesus, nós não temos como ter um encontro com esse amor de Deus profundo, que nos resgata, que nos restaura, que muda o nosso entendimento, que muda a nossa perspectiva, que traz esperança para nós. E sem também a graça do Espírito Santo, e sem experimentar esse amor, nós não temos como entender a comunhão do Espírito Santo. Aqui nós temos o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, a Trindade Santa hoje, no seu dia, trazendo a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então, para mim, esse versículo de 2 Coríntios 13, 14, resume toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, porque toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta para a graça de Jesus, para a cruz de Cristo, que torna possível eu e você experimentarmos o amor de Deus. E o amor de Deus é o único amor que jamais acaba. Lá em Lamentações 22, a 23 diz assim: o amor de Deus jamais acaba, a sua misericórdia não tem fim, se renova todas as manhãs. Por que Paulo disse essa bênção no final de 2 Coríntios 13? A igreja de Corinto estava fervorosa e tudo, mas quando Paulo se afastou, quando Paulo viajou, eles começaram a questionar, começaram a duvidar de que Paulo falava em nome de Cristo. E começaram ali a colocar defeitos no ministério de Paulo. E Paulo escreveu uma carta assim de arrancar toco, como diria em Goiás, né? Bravo com eles. Em vez de vocês ficarem duvidando do meu ministério, duvidando de que eu falo em nome de Cristo, vocês deveriam estar examinando a atitude de vocês. Deveriam estar olhando para a atitude de vocês, para vocês não serem reprovados na fé de vocês. Então, muitas vezes nós na nossa igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, às vezes nós ficamos apontando os erros, os defeitos dos outros, dos nossos filhos. Vemos quanto que os nossos filhos erram em casa com a gente, falham aqui, o cônjuge falha com a gente, o nosso pastor falha, os nossos líderes, e a gente fica examinando. E a gente fica colocando, começa a surgir falhas e defeitos. E Paulo, em 2 Coríntios 13, fala assim: realmente, eu sou fraco. E Jesus também se tornou fraco por mim na cruz e se tornou forte em Deus para a salvação de todos nós. E eu sou fraco mesmo, eu tenho defeitos. Mas é a força de Deus, é a verdade de Deus que me torna capaz de ser o transmissor, de ser o doador da comunhão do Espírito Santo. Então, ao invés de vocês ficarem aí buscando defeitos nos outros, apontando, examine vocês mesmos. Olhem para a vida de vocês
E eu quero que vocês olhem para a vida de vocês e entendam que Cristo, ele se fez fraco, morreu na cruz do Calvário e se tornou forte e poderoso para salvar. Eu também tenho defeitos e falhas, mas eu sou forte em Deus. Vocês precisam examinar. A Paula até falou assim, olha, eu estou falando por carta, porque se eu falar pessoalmente o que está aqui, eu vou destruir vocês. Eu não quero destruir, eu quero edificar. Por isso, pela terceira vez eu vou visitar vocês, mas antes eu estou mandando uma carta para poder, abrir o caminho do coração de vocês, porque quando eu chegar aí eu não quero destruir, eu não quero punir vocês, eu quero edificar vocês. Por causa do Deus da comunhão, que é o Espírito Santo. Então, se você tem na sua vida a graça poderosa de Jesus, se você experimenta essa graça, se você crê nessa graça poderosa de Jesus, você experimenta esse amor, o amor de Deus. Experimentando o amor de Deus, você é cheio da plenitude, da presença do Espírito Santo, que é o Deus da comunhão. E onde esses três estão evidenciados, não existe confusão. Não existe discussão, não existe apontar o erro do outro, ficar discutindo teologias, ficar ali brigando por quem está certo ou quem está errado, quem fala mais bonito, quem lacra mais, quem imita mais. Porque todos estão olhando para a cruz de Cristo. E quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós enxergamos as nossas misérias, nós enxergamos o nosso pecado, nós examinamos a nós mesmos. E nós nos tornamos, olhamos para nós, vemos a nossa fraqueza e nos tornamos fortes em Deus. Porque quando nós enxergamos e admitimos os nossos erros, os nossos pecados, a graça de Jesus vem e nos limpa e nos purifica de todo pecado. Porque a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. É injustiça. Então, Paulo, ele escreveu essa carta porque a igreja de Corinto, depois que ele saiu, ao invés de olhar para a cruz de Cristo, começou a questionar o ministério de Paulo. Ei, não, hein? Será que Paulo está falando em nome de Cristo mesmo? Aí Paulo falou, examine vocês. Olha para a vida de vocês e procurem ser aprovados por Deus. Porque eu falo em nome de Cristo. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E eu estou combatendo o bom combate. Estou guardando a minha fé e completando a minha carreira. Eu sei o que eu estou fazendo, porque eu sei em quem eu tenho crido, porque eu creio na verdade. João 14:6. Quem é a verdade? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega a esse amor, ninguém chega até Deus se não for através da graça de Jesus, porque Ele é a verdade. Então, muitas vezes, nós estamos em lugar de muita dúvida. Talvez você está num lugar de sofrimento, de angústia, de ansiedade. Você está com seu coração que você não sabe para onde ir, você não sabe que decisão tomar. Você precisa olhar para a graça de Jesus na cruz do Calvário, que te direciona ao amor de Deus. Por isso que Jesus falou assim, o que vocês precisam fazer é amar a Deus, com toda a força de vocês, com todo o entendimento de vocês, porque amando a Deus, vocês vão buscar Ele em primeiro lugar. Vocês não vão buscar em outros lugares, em outras coisas. A primeira coisa que vocês vão fazer é colocar o joelho no chão e colocar as suas dúvidas, seus anseios, seus pedidos, suas súplicas para Deus primeiro. E vocês vão ver, não precisam se preocupar, porque o problema nosso problema é que nós queremos resolver logo. A nossa ansiedade quer resultados rápidos. Queremos ser livres, queremos sair rápido das coisas, dos lugares. Mas quando nós olhamos para a graça de Jesus, nós entendemos que existe um processo, existe um tempo determinado para todas as coisas. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós enxergamos que Ele é a nossa verdade. E que nós precisamos olhar para nós, examinar a nossa vida, os nossos erros. Onde é que nós deixamos de amar esse Deus de amor, desse amor que jamais acaba? Tem condições, tem forma da gente conseguir amar como Deus ama? Sim, estando nele. Porque o amor, gente, nosso amor acaba. O amor que você tem, a Bíblia diz que até uma mãe pode esquecer do seu filho. Mas Deus jamais vai esquecer de você.
E Deus coloca esse amor de mãe, porque parece que é o amor mais forte da terra, abaixo de Deus, é o amor de uma mãe para o seu filho. E Deus fala, ó, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de ti. Então, quando Paulo dá esse puxão de orelha na igreja de Corinto, você pode ler 2 Coríntios 13, você pode ler, você vai ver. Eles começaram a esfriar na fé porque começaram a questionar o ministério de Paulo. E eles já estavam fervorosos, estavam firmes. E aí Paulo, ó, é a terceira vez que eu vou ir conversar com vocês, tô falando por carta para amenizar minha raiva, porque eu não quero chegar aí e tratar vocês mal, porque eu quero edificar vocês, eu não quero destruir. Mas vocês precisam parar de ficar questionando o meu ministério e questionar um pouco mais a vida de vocês, como anda a vida de vocês. É muito confortável nós ficarmos aqui no nosso lugar, na nossa vida, na nossa história e começar a apontar o erro das pessoas, o defeito dos outros. Como diria minha mãe, o erro do outro está na frente, o meu está nas costas. Então eu não vejo meu erro. O que Paulo está dizendo é que a igreja de Corinto precisava examinar e questionar os atos, as atitudes deles. Então hoje, para você experimentar da graça do Senhor Jesus, do amor de Deus e da comunhão do Espírito Santo, você precisa olhar para si mesmo. Por que você está tão desesperado? Por que você está tão ansioso? Por que você está tão aflito? Ah, mas é porque meu filho, minha filha não me ajuda. Meu cônjuge não olha para mim. Meu pastor passou por mim, não falou nem me pergunta como é que eu tô, não passou por mim, nem olhou. Nós condicionamos a nossa vida pela a atitude das outras pessoas e isso traz um grande sofrimento para você. E te afasta do amor de Deus e da comunhão do Espírito Santo. Porque quando você examina a si mesmo, você consegue enxergar a sua fraqueza. E você sabe que o único que pode te tornar forte é Deus. Porque todos nós pecamos, todos nós somos falhos. Seus filhos são, seu cônjuge, seu chefe é, seus irmãos são, seu pastor, seus líderes são fracos, mas todos podem ser fortalecidos em Deus. Eu fico triste quando às vezes alguém vem falar mal de alguém perto de mim. E essa pessoa diz que é cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não fala mal de ninguém. Porque ela transborda a comunhão. O que ela fala edifica, constrói, não destrói. E quantas vezes nós destruímos a imagem uns dos outros, falando mal uns dos outros. Você não precisa mentir, inventar coisa boa que o outro não tem. Mas você pode ser um construtor de comunhão. Você pode ser um portador da presença do Espírito Santo. Sabe, eu gosto muito do texto que fala que nós somos vasos de barro que carregamos um tesouro precioso. Para mim, toda vez que fala tesouro precioso na Bíblia, está falando do Espírito Santo. Ele é o nosso tesouro precioso. E o nosso tesouro precioso nos faz portadores da comunhão. E não existe comunhão do Espírito Santo quando você só fica enxergando os defeitos dos outros, apontando o defeito dos outros, falando mal dos outros. Fala mal dos seus filhos, fala mal do seu marido, da sua esposa, fala mal dos seus irmãos, fala mal do seu pastor, do padre, fala mal do governo, fala mal. Às vezes você nem percebe, mas a pessoa que ela não carrega o tesouro precioso, não tem essa consciência de que ela carrega essa presença e a comunhão que edifica, que constrói, ela não percebe que quando ela aponta e fala mal dos outros, ela não percebe, mas as pessoas que cercam, que estão ali junto dela, não se sentem bem na presença dela. Agora, a comunhão do Espírito, ela traz um fruto que não existe nenhuma lei contra o fruto do Espírito. Não existe um lugar que não cabe o fruto do Espírito.
Qualquer lugar que você põe a planta do seu pé, se você estiver cheio da comunhão do Espírito Santo, você tem o fruto do Espírito Santo, a sua presença traz cura para os lugares, porque a Bíblia diz que na comunhão dos santos ele derrama cura. Então, às vezes você fala assim, eu sou batizado pelo Espírito Santo, eu falo em línguas, eu profetizo, mas se o principal você não tem, que é a comunhão, você fala em línguas, você fala que profetiza, fala a língua dos anjos, que profetiza, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas quantas vezes você já, nas conversas, ficou falando mal das pessoas? Isso é falta de comunhão. Isso é falta da plenitude do tesouro precioso que é o Espírito Santo na sua vida. O que Paulo estava dizendo é que aquela igreja, em 2 Coríntios 13, aquela igreja, ela estava ali cheios de dúvidas e falando mal do ministério dele, porque estava faltando o quê? A igreja olhar para Jesus. Estava olhando para a humanidade de Paulo. E Paulo falou, eu tenho defeito mesmo. Eu sou fraco mesmo, eu sou forte por causa de Jesus. Aí Paulo falou, eu desejo para vocês que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Eu não sei qual é a luta, qual é a batalha que você enfrenta, mas existe um Deus de amor que trabalha e que age por você. Mas quando você não percebe a graça de Jesus na sua vida, que ele morreu na cruz do Calvário, não foi só uma simbologia, não foi só para marcar um feriado no calendário, não foi só para te salvar de uma condenação eterna, mas foi para te salvar todos os dias da sua própria mente. Você não vai enxergar o amor que jamais acaba. Sabe o que você vai enxergar? O amor do seu pai que acabou por você, do seu filho que não te ama do jeito que você quer, do seu cônjuge que não ama do jeito que você precisa. E você compara agora o amor de Deus com o amor de pessoas por você. Você não consegue enxergar o poder do verdadeiro amor que jamais acaba. Quantos casamentos você já foi? Quantos? Eu já perdi as contas. Quantos casamentos que o texto principal é Coríntios 13. E aí o casal sai do altar, é o amor que jamais acaba. E passa ali 1 ano, 2 anos, acabou o amor. Vem o divórcio. E acabou o amor, não acaba. O amor de Deus não acaba. E se o seu amor está firmado em Deus, ele não acaba. Mas você tirou os olhos da cruz. Você tirou os olhos da graça de Jesus, o amor de Deus sai e entra o seu amor imperfeito, que vai acabar. E aí o que acontece? Lá em 1 Coríntios 13, que é o que eu estou dizendo, fala do verdadeiro amor. Mas não é um amor meu, não é um amor seu, é o amor de Deus. E Paulo falou, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu doe todos os meus bens, se eu não tiver amor, nada adianta. Porque o amor tudo suporta, tudo crê, tudo não sei o quê. O amor espera sempre o melhor do outro. Esse tipo de amor, eu e você, a gente não tem. A gente só encontra em Deus através da graça de Jesus em nós. Então hoje, para o seu dia, eu desejo para você o que Paulo desejou para aquela igreja, o que Paulo verbalizou para aquela igreja, eu verbalizo para você. Para que você tenha vitórias nesse seu dia, para que você tenha alegrias, que a sua ansiedade bata em retirada da sua vida e que você tenha paciência de passar pelos processos. Eu abençoo você, o seu dia, seu coração, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que por causa dessa graça, nós temos o privilégio e a honra de receber o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu dia. 2 Coríntios 13, você pode ler lá depois, e 1 Coríntios 13, para você entender o verdadeiro amor que jamais acaba. Eu falei que o amor de Deus jamais acaba, que as misericórdias se renovam a cada manhã. Estão perguntando aqui a referência, é Lamentações 3, 22 e 23. O amor de Deus é o único, presta atenção, é o único que jamais acaba. Tá bom? E ele se renova todas as manhãs.
Você não conseguiu fazer nada direito ontem? Você vai conseguir fazer hoje? Porque a misericórdia do Senhor se renovou e você tem a oportunidade de se agarrar à graça de Jesus, ser abraçado pelo amor de Deus e pela comunhão do Espírito Santo de Deus. Coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Santo, santo, santo é o teu nome. Obrigada, Jesus, porque a sua graça é melhor do que a nossa vida. Porque o Senhor derrama vida nos nossos dias, no nosso coração. E nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, porque por causa da graça do Senhor, desse sacrifício santo que nos salva todos os dias, o amor de Deus pode nos abraçar e a comunhão dos santos pode limpar os nossos lábios de falar mal dos outros e pode encher os nossos lábios de palavras de encorajamento para os nossos irmãos, palavras de bondade para com os nossos irmãos, porque o Espírito Santo está aqui como um tesouro precioso nessa carcaça de barro que é o nosso corpo. Agora, Pai, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Se você tiver com alguma dor, doença aí no seu corpo, você seja curado agora em nome de Jesus. Você está tomando alguma medicação, que essa medicação, o Espírito Santo potencialize e você seja curado em nome de Jesus. Mas se você está com enfermidades de alma, está preso em suas emoções, que você seja liberto e que essas correntes emocionais sejam quebradas nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.